Agora, para que a prática da vida me seja benfazeja, me seja um benefício, ou seja, me faça bem, seja para mim carregada de boa nova, para que a vida em mim seja uma boa notícia para mim e uma boa notícia de mim para outros que me veem, que me observam e que eventualmente aprendam comigo, com o meu exemplo, com as melhoras existenciais e psicológicas e de caráter e de comportamento e de maturação e de entendimento da minha existência, para que seja assim, para que eu me torne um beneficiário disso, é preciso que eu pratique a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, diferentemente do que a religião ensina que a vontade de Deus é porque é. O que é uma coisa horrorosa. Para mim, desde criança, quando eu perguntava a alguém o que era a vontade de Deus, e alguém, especialmente os religiosos, porque eu só perguntava isso para o pessoal de igreja, que vivia com Bíblia na mão, fazendo oração, indo a cultos, ou cantando para lá e para cá, em casa. E essa história de vontade de Deus, desde que eu era um pequenino, sempre esteve no meu radar de percepção. Que negócio é esse? Porque eu só faço o que me dá vontade. Eu só como o que eu gosto. Eu só subo nas árvores que eu desejo. Eu só mergulho nas águas que me atraem. Eu só ando com os amigos que me dão prazer. Eu só brinco as brincadeiras que me enlevam, que me enternecem, que me distraem. Então eu vivo para a prática da minha vontade. E eu associava, obviamente, a vontade de Deus a todas aquelas ordens que nem sempre eu compreendia muito. Ou, na maioria das vezes, eu não compreendia quase nada. Que vinham, sobretudo, da minha avó materna, que foi uma figura importantíssima no meu cotidiano infantil, ou, frequentemente, da minha mãe, muito menos do meu pai, porque ele fazia todo o possível para dar qualquer ordem, trazendo uma carga de racionalidade explicativa enorme anteriormente à proposta. De modo que quando ele te dizia alguma coisa, ele te dava todas as razões para aquilo. Até porque ele mesmo tinha plantado em mim essa semente da racionalidade. Ele me dizia, não faça nada na vida antes de pensar na razão de ser das coisas. Que é para você nunca fazer por fazer. Porque quem faz por fazer, sem entender o significado do que faz, vai ser desviado daquilo que é instruído a fazer por não saber a razão do feito, a razão de ser do que está sendo proposto. E se te propuserem fazer alguma coisa que a sua racionalidade reaja totalmente contra ela, você tem a sua permissão, minha permissão de não fazer. E eu cresci com essa bem-aventurança paterna. Mas, por exemplo, do lado religioso da minha avó materna, todas as vezes que eu queria saber alguma coisa, ela dizia porque sim ou porque é, menino não tem que saber por quê, só tem que obedecer, vai e faz. Conclusão, eu não fazia praticamente nada do que me mandavam sem me explicarem. Mas quando me explicavam e fazia sentido, eu ia contentemente praticar aquilo porque fazia sentido. Porque tinham me dado uma razão, uma lógica de obediência.
como Paulo chama aqui na epístola dele aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele chama de culto racional, a obediência à vontade de Deus, de culto racional, que é o que transforma a nossa mente, que é o que transforma o código do pensamento, que é o que assenta as bases da compreensão, do verdadeiro entendimento. É essa submissão racional à vontade de Deus, assim como também acontece com a submissão racional e explicada a uma instrução paterna, materna, ou de figuras parentais, como um avô, uma avó, pessoas que estão ali para nos orientarem, para nos ajudarem, para nos disciplinarem, ou um professor, ou um mestre, ou um pastor. É recomendável que todo mundo saiba, até onde seja possível, o porquê de tudo aquilo que seja recomendável ser praticado. Agora, sem que haja essa disposição explicativa, só pessoas muito pré-condicionadas, só gente tendente à hipnose mais tola possível, só pessoas altamente impressionáveis, amedrontáveis, apavoráveis, com tendências de religiosidade cega, com propensão ao fanatismo, é que obedecem por obedecer. E eu espero que não seja o seu caso, porque se for é trágico. Esse estado mental é um dos estados mais adoecidos que alguém pode manter e guardar para si mesmo. E boa parte da tragédia mundial, universal, planetária, vem dessas práticas emburrecidamente dogmatizadas e praticadas de maneira fanática, sem nenhuma consciência dos passos que se dá e das consequências. Por isso o mundo é tão loucamente inconsequente. E as pessoas são educadas todo dia para a inconsequência.